Olá, tudo bem? Meu nome é Maurício Rosenberg. Essa é uma Masterclass do curso Gestão na Prática. E nessa Masterclass é uma aula Master onde eu vou pontuar questões sobre como ter um bom caminho para que você chegue a um bom resultado com a sua empresa, isto é, atingir os seus objetivos. Você pode atingir os objetivos de várias formas, mas existe um guia, existe uma forma. Durante todos esses anos, 28 anos que eu venho trabalhando com empresas, eu percebi uma coisa simples: existe um caminho, existe sim. Não vou chamar de, posso dizer, um roteiro, não vou chamar de método. Eu acho método uma palavra um pouco forte. Mas, se você seguir um caminho bem feito, um guia, a sua chance de chegar é muito maior onde você pretende chegar e você vai fazer isso de forma muito mais rápida. Você pode fazer sozinho? Pode. Mas a chance de ter muito mais problemas é muito maior. E por isso eu desenvolvi o curso Gestão na Prática e estou fazendo essa Masterclass exatamente para você conhecer, e eu vou falar praticamente de cada ponto, vou chamar de fase, de cada fase que precisa ser superada, ou enfim, você precisa passar por essas fases. É uma analogia interessante como um videogame. Você certamente já jogou um videogame. E você tem duas possibilidades: jogar o videogame para passar de fase, simplesmente, ou jogar essa fase desse videogame para chegar na segunda fase com o máximo de pontuação para que você possa jogar melhor a segunda fase e assim sucessivamente nas fases seguintes. Resumindo, existe um guia, existe uma metodologia. Nesses anos todos eu vejo as empresas iniciando, como elas iniciam e como elas atingem da forma mais eficiente os seus objetivos, e normalmente quando elas cumprem uma determinada rotina, essa ação de fazer de forma correta. Não precisa ser algo fantástico, mirabolante, incrível. É fazer o básico bem feito, iniciando, dando os passos necessários, iniciando, depois ir desenvolvendo, para quando chegar lá na frente, você ter toda uma base bem montada. E aí você consegue dessa forma aferir os resultados e entender como chegar nos objetivos que você pretende. Nesse momento você pode estar se perguntando: mas eu sei bem de como fazer, eu já participei de empresas anteriormente, eu já tenho uma empresa, eu sei razoavelmente como fazer. Normalmente nós achamos que sabemos como fazer as ações. E fazemos, muitas vezes na intuição, no que nós vamos aprendendo. Mas existe um formato que reduz problemas e que te dá mais velocidade para chegar onde você quer. E é exatamente isso que eu vou mostrar aqui. Para começar de fato essa aula, eu vou iniciar mostrando uma questão que é muito importante. Para isso, eu vou acessar aqui o Gemini, a inteligência artificial do Google. Vamos lá, olha só. Aqui no Gemini eu faço uma pergunta bem simples: qual o percentual de empresas no Brasil que pagam impostos a mais do que deveriam? É uma pergunta simples. E o resultado ele vem do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, que constata que 95% das empresas brasileiras pagam, de alguma forma, impostos e valores acima do que é legalmente exigido. Pensa agora comigo, olha isso. De cada 100 empresas, vamos pensar, de cada 100 empresas, 95 pagam a mais. 95. A pergunta que eu te faço: onde é que você está? Você faz parte desses 5% que não pagam? Sinto muito, mas provavelmente não. Esses 5% provavelmente são empresas que têm um departamento fiscal, um departamento tributário que consegue apurar isso de forma muito clara. Muito
provavelmente, eu vou usar um outro termo, certamente, se você está iniciando uma empresa, se você já tem uma empresa, você está pagando a mais. E aí, caramba, se eu estou nessa, muito provavelmente. Aí vem a segunda pergunta, vamos voltar ao Gemini. A segunda pergunta que eu venho aqui então, que eu faço é: qual o percentual de redução as empresas conseguiriam se não recolhessem valores desnecessários? E a resposta ela é muito simples, o valor de 30%. 30% é a média que se paga a mais de impostos, que as empresas pagam a mais de impostos no Brasil. Pensa bem, essa informação, esse índice, esse percentual, ele é alarmante. Você provavelmente vai estar nessa e você provavelmente vai pagar 30% a mais de impostos do que deveria. O seu trabalho não é esse. O seu trabalho é fazer suas vendas, fazer as suas compras, conseguir lidar bem com seus clientes, com seus colaboradores e principalmente aferir lucro. Nosso negócio é para aferir lucro, para que a nossa família esteja bem, para que nós consigamos fazer as ações e tudo mais que nós queremos, pretendemos na nossa vida. Nós não trabalhamos de graça. E 95%, bom, provavelmente eu vou estar nessa. 30% a mais. Qual é a minha margem de lucro? Esse percentual de 30% come a sua margem de lucro. E nosso trabalho não é esse. Não é pagar a mais, é pagar a menos. Eu vou falar um pouquinho ainda nessa Masterclass sobre elisão fiscal, que é uma forma é baseado na lei tributária de reduzir nossos impostos. Essa questão sobre tributos tem dois lados. Primeiro é essa questão de não pagar a mais, de tentar reduzir. A outra questão é pagar corretamente. O desconhecimento, nós temos centenas, milhares de leis tributárias, é complicado acompanhar tudo isso. E é importante, então, que além de não pagar a mais, trabalhar para reduzir, que você não cometa erros. Isso é conhecido como erro silencioso. Erro silencioso. Grava isso. Por quê? Porque ele não aparece no primeiro dia. Você comete um erro esse mês, é feita a sua apuração de tributos, passa mais um mês, passam 2, passam 3, e daqui a pouco vem o problema, e esse problema ele é todo retroativo e você vai ter muito problema para resolver. Então, além de não pagar mais, trabalhar para reduzir, é não cometer erros, ou trabalhar para sempre, se acontecer, existe a contabilidade aí para nos ajudar, que eles sejam resolvidos, enfim, mitigados da forma mais eficiente, mais rápida possível. Vamos agora literalmente às fases. Eu vou começar agora a montar o guia e os passos que você precisa prestar atenção para fazer a boa gestão da sua empresa. O primeiro passo é entender o que você precisa. Qual é o seu negócio? Você entende bem qual é o seu negócio? Eu preciso dar um exemplo. Pode ser uma indústria, pode ser o comércio, loja, pode ser um distribuidor, pode ser uma série de ramos, enfim, diferentes. Eu vou usar um exemplo, por exemplo, com loja de roupas. Então eu vou abrir uma loja de roupas. E aí eu tenho várias questões que eu preciso dar uma atenção. Primeiro, além do conhecimento que eu tenho, pesquisar o máximo possível, entender um bom ponto para isso. Loja depende muito do ponto. É também fazer uma boa conta do que eu tenho realmente de capital. Qual é o capital que eu tenho e qual é o capital que eu vou investir. E aí vou a um exemplo bem simples. Eu encontrei um bom ponto, consegui um valor de aluguel bom, tudo certo. Vou precisar fazer uma reforminha, dar uma identidade ao meu negócio. E aí eu vou gastar, vamos partir de um ponto, eu tenho R$50 mil para investir.
Eu fiz então a reforminha na loja, eu criei uma identidade, um balcão bacana, uma cores e várias formas em que meu cliente, quando estiver na minha loja, se sinta bem, sinta de uma forma confortável para fazer a compra, etc. e tal. E eu gastei um valor, fiz o meu estoque, etc. E eu cheguei no final, perfeito, com 50 mil reais eu consegui montar a minha loja e ótimo, hoje é o dia da inauguração, inaugurei, foi maravilhoso. Só tem um problema, se você não tiver uma reserva desse seu giro de caixa, tá? Você vai ter problema. Tem que entender isso, porque muitas vezes, principalmente se você for vender a prazo, se você for, não vou nem falar no momento em crediário. Crediário é uma questão que eu vou aprofundar um pouquinho nessa Masterclass. Não vou, mas nesse momento eu não vou entrar nisso. Imagina que você então gastou o valor e agora você vai iniciar a tua operação. Como é que você vai pagar? Como é que você vai realmente pagar as coisas? Porque você não vai conseguir vender tudo de uma vez. Você vai ter um ciclo de tempo de venda e você vai precisar repor mercadoria, etc. Isso é muito importante, que você tenha uma reserva, ok? Outra questão importante, equipamentos. Que equipamentos eu preciso? Também é necessário que você faça entenda, né? Não vou dizer eu ia dizer faça uma pesquisa, mas entenda que equipamento que você vai precisar. Ah, Maurício, eu preciso de um computador. Claro que você precisa. É óbvio que você precisa. Não, mas hoje em dia eu faço no celular. Eu fiz a sua aula do curso de Gestão na Prática, você falou também que precisava lá, mas você também falou que se eu tivesse um celular, dava para quebrar um galho, eu conseguiria usar. Consegue. Pode usar o celular, não tem problema algum. Mas eu não recomendo. O celular vai te ajudar em algumas situações, pode te ajudar, o seu computador deu um problema, você pode naquele dia, naquele momento, numa visita a um cliente, fazer uma ação, mas não, no seu dia a dia você não vai conseguir. Não vai ser algo fluido para a sua empresa. Precisa de um computador. Preciso comprar um novo. Qual é o computador que eu compro? Você já tem o computador? Usa o seu. Tá tudo certo. Usa o seu. Não tem problema. Se não der certo, compra outro. Eu sou muito... eu penso muito, né, nós podemos aproveitar o que a gente tem. Se não funcionou, tudo bem. A gente, você, enfim, qualquer pessoa vai ver como adquirir um computador melhor e que consiga fazer essas ações. E aí, os outros equipamentos que eu vou precisar de acordo com as minhas necessidades. Eu vou emitir cupom fiscal? Preciso de uma impressora térmica. Eu vou também emitir NFE, ao modelo 55. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso aqui, mas eu vou precisar imprimir uma nota padrão A3, A4. E agora? Se eu só tiver a impressora térmica, pode não ser interessante. Qual a impressora térmica que eu uso? Tudo isso você precisa ver, isso é muito importante. Esse é o primeiro passo. O que eu preciso para iniciar? Tá? E agora, passada essa introdução, vamos para as fases. A primeira fase, primeiro objetivo que você tem, e aí é ver uma boa contabilidade e um sistema de gestão. E nesse sistema de gestão, a boa contabilidade é óbvio. Ah, mas eu sou MEI. Boa contabilidade. Mas MEI não precisa. Boa contabilidade, precisa sim. Conversa com a sua contabilidade, vê um valor menor, mas você precisa sim. Essa aula, no momento que essa aula está sendo feita, está passando no Congresso o aumento do valor anual do MEI, vai ficar entre 140 mil reais, 150, saindo de 80 para 140, o que é muito bom. Mas você precisa sim de uma contabilidade, conversa com a sua contabilidade, veja um contabilista da sua confiança que seja muito eficiente quando você vier a precisar de alguma questão aí contábil para resolver, né? Porque quando está tudo bem, está ótimo. E se seu contador for muito bom, vai estar tudo sempre muito bem. O problema é quando acontece. A questão é quando acontece o problema. Então, tem uma contabilidade boa e tem um sistema de gestão também. Nesse sistema de gestão, e aí nós vamos pontuar, nós precisamos começar pela primeira questão. Entender como cadastrar
os nossos contatos. Quem são os nossos contatos? Nossos contatos sou eu acabei de abrir empresa, é você, acabou de abrir empresa, você é um usuário desse sistema, você é um contato. São seus colaboradores, são seus vendedores, são seus representantes, são seus clientes, fornecedores, transportadoras e vários outros. E eles têm hierarquias, você precisa entender isso também. O meu funcionário também é meu cliente, meu fornecedor é meu fornecedor e pode ser meu cliente e pode até ser meu transportador. Existe toda uma ação de hierarquia, incluindo acesso ao sistema e usuários, e níveis de permissão que você vai trabalhar isso. Bom cadastro de usuário. Maurício, por onde eu começo a pensar essa questão? Começo a pensar no qual é o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Pensa comigo aqui agora, rápido. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar relacionamento com meus clientes? Preciso. É interessante que eu tenha a data de nascimento deles? Para que eu consiga fazer... Enfim, crie um relacionamento com esse cliente. Não, eu tenho uma loja que vendo papelaria, por exemplo, pode não ser diretamente ligada a esse tipo de relacionamento, mas é também. Até mesmo essas lojinhas de quinquilharias, etc., chamar de quinquilharias, essas coisinhas baratinhas. Você também que a pessoa vai lá na prateleira, pega o produto. Não, a pessoa só entra aqui, vai na prateleira, pega o produto e sai. Não tem um relacionamento, eu não vou entrar em contato com essa pessoa no dia do aniversário dela, são muitos. Tem que pensar nisso. Então você não vai criar esse tipo de relacionamento dessa forma, tá tudo certo. Uma loja de roupa vai. Uma loja de roupa é bem diferente. Né? Uma loja de roupa muitas vezes tem crediário, tem uma série de questões. Você vai criar relacionamento. Então o que você precisa para cadastrar bem, fazer um bom cadastro do seu cliente? Nome dele, se possível CPF, muito legal que tenha um endereço, telefone, preferência o WhatsApp, conseguir a data de nascimento dele. Ah, mas eu não consigo nada disso. Tá tudo certo também, mas se você precisa entender qual é o seu objetivo, não no primeiro momento, mas a médio e longo prazo. Se você, por exemplo, faz delivery já é totalmente diferente. Você vai conseguir o nome da pessoa, o endereço da pessoa para entrega, mas ele não vai te passar nunca, muito, muito difícil, vai te passar o CPF dele. Não vai fazer isso. E aí você vai ter que entender como identificar bem o teu contato. Contato é muito importante. Existe no curso Gestão na Prática, por exemplo, eu falo muito sobre fornecedores. Como escolher melhor os seus fornecedores. Essa questão é muito importante, vai evitar muito problema para você. Entenda como fazer um bom cadastro de contatos para a sua empresa. A segunda questão são os produtos. Muitas vezes nós imaginamos que já sabemos tudo sobre produtos. Os produtos são os produtos que eu trabalho. Eu conheço bem, eu sei, não preciso aprender muito mais sobre produtos que eu sei. Não, provavelmente você não sabe. E aí que vem a questão. Porque você pode entender do produto e você precisa entender dele. Perfeito. Mas você sabe a tributação dele correta? Você sabe aferir a tributação dele? O produto o cadastro de produto é uma das coisas mais complexas que você pode ter na sua empresa. Se você não sabe disso, você não conhece bem o seu produto. Você sabe a tributação dele certinha. Quando você compra esse produto, você sabe como é que está acontecendo, a entrada de produto, etc. Produto, você sabe bem sobre o código EAN desse produto, sobre o NCM, sobre o SEST, sobre as questões de preço. Eu tenho um preço de custo, tenho um preço de venda, 2 preços de venda, 3. Esse meu produto tem fração, eu compro ele, por exemplo, em caixa, refrigerante, lata, eu compro em pack, caixa de 12 e vendo a unidade. Eu estou montando isso de uma forma coerente, muito, muito mais complexo. Meu produto é composto? Meu produto é composto de outros produtos? Tem várias situações assim, muitas, dezenas, em que você, por exemplo, comida em geral é tudo composto. Eu quero calcular estoque de matéria-prima, de alimentação, é tudo produto composto. Então,
precisa entender isso. Produto variável, preciso entender isso muito bem. Preciso entender que se eu vier, por exemplo, a vender para o exterior, a minha unidade, que é uma coisa simples, todo mundo sabe a unidade, você vende em quilograma, você vende em litro, você vende em unidade, você vende em fardo, isso todo mundo sabe. Se você for vender para o exterior, a unidade muda. Por exemplo, o shampoo. Você fabrica, enfim, revende, representa uma fábrica de shampoo, vai vender para outro país e você não pode colocar unidade. Não, simplesmente não pode. Precisa ser quilograma. Olha só, eu preciso também configurar, talvez, se eu vier a vender, unidade para o exterior. Uma série de questões em produtos que eu vou seguir agora, vou chamar de fases, mas vou continuar nessa ação. Eu falei de cadastro de contatos, cadastro de produtos. Complica, tenho que fazer isso bem feito, Um bom cadastro de produtos faz toda a diferença nos seus tributos, nas suas vendas, nas suas compras. Meu cadastro de produtos, para eu comprar, o que eu tenho que informar? Qual é o teu estoque mínimo? É importantíssimo ter estoque mínimo. Você pode vir até informar estoque máximo, mas são casos raros. São casos muito raros. Mas estoque mínimo. Se você não informar estoque mínimo no produto, você não sabe quando é que precisa comprar. Você vai ter que ficar no olhômetro, na base da percepção. E isso não funciona, principalmente se você tiver muitos produtos. Eu posso ficar aqui um bom tempo falando sobre produtos. E é interessante que eu vou seguir. E eu vou voltar sempre citando, olha o produto, olha esse produto. Um mesmo produto pode ter tributações, inclusive, diferentes, de acordo com o tipo de operação. E você precisa fazer isso bem feito. Não basta lá cadastrar. Se você cadastra seu produto informando descrição do produto, código, SKU, código que você quiser, um código, preço de venda e NCM, nomenclatura comum do Mercosul, se você faz isso, só isso, você não tem qualquer controle sobre gestão da sua empresa. E a sua gestão começa aqui, no produto. Não tem como. Você pode até vir a ter uma gestão financeira. De estoque você não tem. Eu garanto isso. Se você só faz isso, você não tem. E financeira, você pode até vir a ter, mas provavelmente ela está errada. Toda a base de gestão começa em produto. O contato é importante. É importante que eu defina, conheça meus contatos, é muito importante para relacionar vendas, etc. Mas a base chamar de base da tua pirâmide, casa, castelo, o que for, ele começa em produtos. Agora eu vou falar sobre compras. E é bem interessante entender que aqui começa não só em produtos, mas aqui a coisa começa a se relacionar. A coisa toda começa a se relacionar. Eu vou comprar então produtos. Você vai me perguntar, mas eu preciso estar com esses produtos cadastrados antes? Não, você pode cadastrar no mesmo momento em que você importar ou receber a nota de compra. Enfim, você fizer a compra. Numa mesma nota de compra, eu posso ter produtos novos, produtos que eu já tenho. Tá tudo certo, os produtos novos eu preciso entendê-los e deixá-los configurados da melhor forma. E os que eu já tenho, eu posso fazer simplesmente a atualização do preço de custo. Mas eu preciso entender bem essa questão da compra, porque é aí que a questão de tributos começa a degringolar, a enrolar. Um exemplo simples, quando você recebe uma nota de vendas, os produtos podem ter múltiplas tributações. Então eu posso ter um primeiro produto com, por exemplo, o CST 00, cobrado integralmente. Eu posso ter um segundo produto com um CST 20 desse fornecedor, que é com redução da base de cálculo. Eu posso ter um CST 10, eu posso ter um CST 60. Eu preciso entender o que é isso. Se eu pegar um produto que tem substituição tributária e eu não souber como configurar, eu comecei a entrar naqueles 95% que nós iniciamos.
eu já errei a minha tributação. A substituição tributária recolhe na origem o tributo, para que eu, quando venha a vender, quer dizer, quando fizer essa venda, não pague. E se eu deixar sem informar isso da forma correta, não tenha dúvida que você vai pagar. Já foi recolhido na origem, você vai pagar de novo. Você, bem-vindo àquela questão dos 95% que pagam a mais, e aí começou a subir o seu percentual do que você está pagando a mais e não deveria. Boa parte das empresas que eu lido, muitos não se atentam a isso. Vou ser sincero, a maioria. E aí começam a perder. Não é nem colocar dinheiro na mesa, é perder mesmo. Literalmente jogando dinheiro fora, pagando impostos que não deveria. Isso precisa ser muito bem observado, isso precisa ser muito bem feito. A compra, ela é muito complexa. Existem várias questões. Essa questão tributária eu vou dizer a mais importante, mas é tão importante quanto a questão do preço de custo. A sua compra vai aumentar o seu estoque, você vai ter os produtos para fazer as suas vendas, você tem que ver com seus fornecedores prazos, isso tudo está tudo certo. Mas aí vem você sabe, precisa fazer essa questão tributária, senão você vai pagar mais. E você sabe aferir seu preço de custo líquido do produto que você está vendendo? Você vai me dizer que sei sim, eu vejo na nota e você viu o preço de custo líquido. Se você fizer isso, mas esse eu não sei se é dinheiro jogado fora ou se você está deixando na mesa, mas provavelmente isso vai prejudicar incrivelmente a sua empresa. Você precisa entender qual é realmente o preço de custo do seu produto. Eu vou dar um exemplo bem simples. Vamos olhar uma nota fiscal aqui bem rapidinho. Olha só comigo. Vendo aqui essa nota fiscal, olha que interessante. E é fácil entender isso aqui de certa forma. Observa uma coisa. Valor total dos produtos, 841,35. Valor da nota, 1.007,38. Ué, caramba. Então o valor dos produtos não é o valor que eu paguei? Não, não é. E da onde veio isso? Aqui eu vou mostrar. Eu tenho aqui outras despesas, 2,80, soma no valor do custo dos seus produtos. Eu tenho frete, R$25, soma no valor dos seus produtos. Eu tenho também o valor da substituição tributária em relação ao ICMS. Substituição tributária é sempre ICMS. 138,23. Soma também. Eu poderia ter aqui desconto. Reduz. O desconto não é linear, ele não funciona de forma linear para todos os produtos. Ele pode dar desconto mais em um e menos em outro. O seu fornecedor pode ser feito dessa forma. E aí, como é que você vai precificar? Isso, se você se baseia no valor do seu produto, esse produto aqui, kit, esse primeiro produto, homocinética, lá do câmbio, 11,74. Se você entende que esse 11,74 é seu valor de custo, você está fazendo errado. Entende a importância de fazer, vou chamar de fase de novo, essa fase de compra, entender como ela funciona e colocá-la para funcionar da melhor forma? Preciso cadastrar bem meu produto, porque ele bem cadastrado, eu vendo ele mais fácil, eu tenho o código EAN certinho, tenho o meu estoque correto, eu tenho a minha tributação correta e não pago a mais, e preciso saber o meu preço de custo. Essa é uma grande dica que eu estou te dando. Como que eu faço isso? É um pouco complicado, não dá tempo de eu passar isso aqui para você. Existe o curso exatamente de gestão na prática que vai mostrar isso de forma simples. Ele vai mostrar como entender qual é o seu preço de custo. Eu faço isso em várias notas fiscais e depois eu pego uma dessas notas e te ensino como fazer a aferição de preço de custo real, líquido, de forma simples, sem precisar calcular absolutamente nada. E ter o resultado realmente dos valores dos seus produtos para que você consiga aferir a margem. E aí, feito isso, nós chegamos ao próximo nível, a próxima fase,
que é entender preço de venda. Muitas pessoas me perguntam como chegar ao preço de venda. Eu diria que essa talvez seja a maior dor das empresas. Porque é o preço de custo e o preço de venda que, se você não fizer bem feito, ele entra naquela questão de um erro que você comete e ele é silencioso. Você acha que está ganhando. Você acha que aplicando 40% dá certo. Se você aplicar 40% em cima de um custo bruto que você não fez a conta correta e o custo dele não é aquele, vamos imaginar, é 15% a mais. Se você aplicou 40%, você já perdeu aqui o 15% que você, que você teria, e você sabe realmente o que você tem de custo além do aferir o preço de custo. O que eu tenho de custo real em cima desse produto? Para aferir o preço de venda, eu preciso entender várias questões. Já falei um pouquinho do preço de custo, preciso do preço de custo líquido, preciso entender quais são as minhas despesas e quais são os meus objetivos. Você precisa entender isso de forma clara. E aí você precisa aplicar uma metodologia e entender. Não é difícil. Por incrível que pareça, não é difícil. Se você apenas pensar em uma margem, olhar a concorrência, pensar de várias formas para tentar chegar a esse preço, e não for matemático, você fica pelo caminho. Esse é a questão do problema silencioso que vai vindo. E quando você vê, você já não consegue mais pagar os seus fornecedores, você pede emprestado, e aí você começa a pagar banco e fornecedores, começa a atrasar algumas coisas, você vira um administrador, uma administradora de dívidas. Socorro, não é para esse caminho que nós trabalhamos. Então, preciso aferir de forma clara meu preço de venda. E existe uma forma de fazer isso, não é difícil, não é fácil, na verdade, chegar a essa fórmula, mas tem um método e tem um cálculo. E se você fizer esse cálculo, você vai ver que tudo vai ficar claro para você e você vai conseguir andar em relação a isso. Os seus objetivos vão ficar muito mais fáceis e você vai conseguir, inclusive, entender quais os passos que você precisa dar durante um certo período. Eu posso fazer dessa forma nesse período. Cheguei até onde eu precisava? Maravilha. Agora eu vou fazer dessa forma para melhorar isso, 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 e aferindo. Entendendo de forma básica também, cuidado, produtos, às vezes produtos iguais, dependendo da venda, não se comportam da mesma forma. Então também precisamos pensar nisso. Uma coisa é uma venda de uma forma, outra coisa é uma venda de outra forma. São questões distintas, cuidado. Mas, preço de venda, existe uma metodologia. Se você conseguir aferir bem o custo, aferir bem o preço de venda, nossa, é o motor da sua empresa. É aí que você vai colocar a coisa para funcionar. O resto, vou chamar de resto, é gestão. É fazer a gestão boa dos seus produtos, enfim, fazer toda a gestão e entender. Vou continuar com gestão, porque tudo é gestão. Tudo é gestão. Produto é gestão, clientes, contatos, faz parte de gestão. Seus colaboradores é gestão de pessoas. Financeiro, estoque, tudo é gestão, tá? Preço de venda é a fase assim, dali para frente você ganha superpoderes. Eu sei o preço de custo, sei o preço de venda. Próximas fases eu uso capinha e agora consigo voar. Eu consigo, pelo menos, saber aonde é que eu preciso chegar e como chegar até lá. Próximo assunto, próxima questão importante, são as vendas. Que normalmente nós achamos que sabemos fazer as vendas. No geral, sabemos sim, eu sei vender, eu sou um bom vendedor, eu consigo fazer boas vendas, maravilha. Mas como realmente fazer bem as questões de venda em relação à gestão da sua empresa? Aí existem muitas questões que vão nortear essa questão. São várias. Você pode fazer uma venda simples, uma venda
O cliente vai até a sua prateleira, busca um produto, vai até um caixa, faz a venda, você faz a venda, está tudo certo. Mas essa é chamada venda simples. Mas você pode vir a ter vendas muito mais complexas. E aí tem uma série de questões que precisam ser observadas nessas vendas e cuidados que você precisa ter nessas vendas, principalmente nas vendas complexas, onde você certamente vai precisar informar, por exemplo, o transportador, informações adicionais do contribuinte, pode ter algum tipo de redespacho, você pode ter vendas por exterior, e aí envolvem muitas outras questões, como, por exemplo, além da nota fiscal, o invoice comercial. Vendas têm muitas questões interessantes, que elas partem, na verdade, muitas vezes de situações que parecem simples, mas elas não são. Por exemplo, uma venda simples que não é tão fácil. Chegou um cliente na sua loja, vamos voltar à loja de roupas, e ele então vai comprar um produto, mas ele comprou esse produto, uma calça. Um dia depois ele volta com a calça e diz que não ficou boa e quer fazer uma troca. Ele vai pagar com múltiplas formas de pagamento, ele vai pagar um pedaço com Pix, um pedaço em débito. Você pode vir a ter crediário na sua venda, você pode ter várias questões em relação à sua venda que vão relacionar com diversas questões. Olha só, venda é o módulo que mais fala com um sistema de gestão e com a sua gestão. Você numa venda, e aí pode ser venda presencial, pode ser uma venda mais complexa não presencial, pode ser um delivery, vai falar com tudo, com o seu cadastro de contatos, seu cadastro de produtos. Ele obviamente falou com compras porque você comprou, ele vai mexer com estoque, vai mexer com, enfim, vai fazer ações no seu financeiro, praticamente num sistema de gestão e na forma de gestão da sua empresa toda. Você precisa entender bem essas vendas, como você faz essas vendas e inclusive treinar para que as vendas sejam feitas de forma mais rápida, mais eficiente e várias outras questões. A venda ela é um resultado de todo esse trabalho que estava sendo feito de compra, de cadastros, etc. E de preço de custo, preço de venda, e é naquele momento da venda que você realiza essas ações. E parece fácil, como eu disse, venho ali e faço uma venda. E pode vir a ser fácil, mas ela pode ter múltiplas questões. Fazer a venda da forma mais correta possível, forma de pagamento, condição de compra e venda, etc. É interessante que você entenda isso e saiba, na hora que você precisar sair da vendinha simples, clássica, básica, como proceder. A próxima questão também que você precisa observar de forma bem clara são as notas fiscais. Esse é um assunto, não vou chamar de tabu, mas é um assunto complexo para as pessoas. As pessoas confundem comprovante com cupom fiscal, não sabem fazer uma NFE modelo 55, a NFC modelo 65 e não conseguem entender bem isso. As notas básicas do seu dia a dia, que depende do seu tipo de ramo, como você trabalha, normalmente é a NFE, nota fiscal eletrônica, e a NFC, nota fiscal ao consumidor eletrônica. Perfeito, elas têm diferenças razoáveis, são modelos diferentes. A NFC ela é presencial, não posso emitir uma NFC para outro estado, posso emitir uma NFC sem informar o meu destinatário, o meu cliente, posso informar o CPF dele, posso informar o nome e CPF, posso informar nome, CPF, endereço, mas, por exemplo, numa NFE eu preciso informar nome, CPF ou CNPJ, endereço completo e todas as outras questões, às vezes transporte, peso, quantidade de volumes, se vai ter redespacho, se vai ter um local de coleta diferente do endereço do cliente que vem na nota, e mais uma série de questões. A questão da nota fiscal começa a ficar mais complicada quando eu saio da venda. Quando eu vou para remessa, eu posso fazer uma nota de remessa em bonificação para um cliente, caso seja uma indústria,
para fazer algum tipo de demonstração do meu produto, posso fazer uma nota de remessa para exposição ou feira, para venda fora do estabelecimento, etc. E a nota mais complexa é a nota de devolução. Devolução do meu cliente, para mim, é uma nota relativamente simples. Nota de devolução minha para o meu fornecedor, aí vai depender, porque o meu fornecedor quer que sejam devolvidos todas os impostos, toda a parte tributária dessa nota, e eu preciso montar isso. E aí eu posso ter IPI, PIS, COFINS, posso ter substituição tributária, ICMS, isso tudo precisa ser informado. A substituição tributária, por exemplo, eu vou ter que informar, eu ainda posso falar do FCP, Fundo de Combate à Pobreza. A substituição tributária eu vou ter que informar qual é a alíquota do ICMS, qual é a alíquota do ICMS-ST, qual é o MVA do produto, não vou entrar em detalhes sobre isso. Tem uma conta complexa em cima disso. Para chegar a um resultado, muitas vezes eu tenho produtos que têm base de cálculo diferente, redução de base de cálculo. Tudo isso precisa ser entendido. Ah, Maurício, eu não vou devolver o produto para o meu fornecedor. Vai sim, uma hora você vai. E quando você precisar fazer nota de devolução, se ela não estiver perfeitamente como o seu fornecedor precisa, ele vai recusar. E aí você vai cair num problema gigante. Quem é que vai te ajudar? Você. Você precisa saber isso. Você precisa entender e fazer bem uma nota de devolução. Você precisa entender como funciona a nota dele. Olha como isso tudo tá interligado. Lá quando eu vi o preço de custo, perfeito, eu vi o preço de custo, entendi como funciona a nota, entendi questão de despesas acessórias, frete, tudo que entrou nessa nota, IPI, eu preciso informar tudo isso na devolução também. Tá? Existem diferenças entre o regime normal, lucro presumido e lucro real, e existe diferença para, por exemplo, o Simples Nacional, que inclui o MEI, o próprio Simples propriamente dito. Que de certa forma o MEI é Simples Nacional também. E aí muda a forma da forma como eu vou montar essa nota de devolução. Mas pode ficar tranquilo, você pode ficar tranquila, você vai fazer essa nota. E quando fizer, não há quem vá te socorrer. O teu próprio contador, sua contabilidade, muitas vezes vai ter dificuldade de fazer essa nota e vai te dizer para você achar uma forma de fazer isso. É importante que você saiba. Notas fiscais, importantíssimo. Não só notas, documentos fiscais, o manifesto, MDFE, o modal rodoviário, entender o que é isso. Maurício, eu não vou precisar de modal rodoviário. Vai sim. Você pode ainda não saber disso, mas você vai. Você vai fazer, por exemplo, uma feira, uma exposição, algo que você vai fazer na cidade vizinha sua. Você vai fazer uma venda fora do seu estabelecimento numa cidade próxima, você precisa do modal rodoviário. Se você for parado no caminho e não tiver, você pode ter sua mercadoria apreendida ou vários tipos de outras questões que possam vir a ter. Essas questões você precisa entender. Nota fiscal, eu preciso ter isso muito bem entendido. Preciso saber o que é uma nota de ajuste, o que é uma nota complementar, complementar de quantidade, complementar de ICMS, complementar de ICMS-ST e várias outras. Essa não tem para onde correr. Preciso entender sobre nota fiscal. Eu venho de contatos, produtos, compras, vou entendendo essas questões, fiz o meu bom preço de venda, agora estou vendendo, mas eu vou começar a emitir notas fiscais e devolver, fazer a apuração, entender o que você está pagando de imposto e por que você está pagando esse imposto. É essencial, notas fiscais. Próxima questão que eu vou falar é sobre o estoque. E o estoque, na verdade, o estoque é um dos assuntos mais simples e mais complexos. Ele é simples porque eu não tenho muito o que te falar sobre o estoque. O estoque, se ele tiver com toda a cadeia que eu vim falando, bem feito, as compras, as vendas, os produtos, tá tudo certo, você vai controlar bem o seu estoque. Caso eu tenha alguma questão, a minha fração no meu produto não foi correta, qualquer questão, seu estoque vai desandar. E aí o que acontece, Maurício? Várias coisas.
A primeira, você vai ter dificuldade de saber o que você precisa comprar. Você não vai saber o que você precisa comprar. Pode ser que você venha a vender produto que não tenha. Pode vir a ser que você acha que não tem um produto, mas ele tem. Você precisa também entender e frequentemente fazer um inventário da sua empresa. Saber o que você tem de produto que está ali mobilizado. O que eu tenho de produto, tanto em custo como o que eu tenho de produto em venda. O estoque ainda, no futuro, ele vai ser cada vez mais aferido pela Receita Federal. Você precisa ter o seu estoque. Estoque tem muita relação com rotina, tem muita relação com você criar uma rotina e fazer as ações do estoque bem feitas. E aí, todos esses passos que eu dei para trás, se forem bem feitos, você vai conseguir fazer. Não pode bobear nisso, lembrando que pode vir a ter produto composto, etc. Isso tudo tem que estar muito bem montado, muito bem aferido e, inclusive, de tempos em tempos, fazer mesmo um controle do seu estoque. É interessante que você fique atento também a uma questão de gestão, que é o giro de estoque, para você entender as melhores e piores movimentações do seu estoque, para que você tenha, por exemplo, nas piores movimentações. Eu tenho esse produto aqui, já está há muito tempo, tenho uma quantidade razoável, vou baixar preço disso aqui. Vamos girar esse estoque. Esse produto aqui gira muito, vou melhorar, vou colocar mais desse produto. Essas tomadas de decisão diretamente interligadas com o estoque. Agora vamos para um ponto muito importante, que é o financeiro. O financeiro é o único módulo do sistema que tem, de alguma forma, certa independência da venda. Todos os módulos vão girar para venda. Todos os módulos em um sistema giram para venda. O financeiro, inclusive. As vendas, as compras. Mas ele é o único que consegue escapar, de certa forma. E a importância dele é absurda. Por isso, ele requer mais rotina do que qualquer outro. Onde ele escapa da venda? Seu aluguel. Seu aluguel não tem relação com mais nenhum outro módulo que não o financeiro. Pagamento dos seus funcionários, dos seus colaboradores. E várias outras questões. No financeiro nós temos basicamente contas a receber e contas a pagar. Contas a receber praticamente monta sozinho. Você não precisa fazer muitas ações em relação ao contas a receber, a menos que você tenha crediário, você tenha questões a prazo, onde você precisa cobrar, você precisa olhar. Aí é só rotina. Eu preciso olhar meu contas a receber da semana, vou gerar um papel mesmo, se for o caso, às vezes facilita. Ou eu tenho vendedores, coloco o vendedor para cobrar para quem ele... meus vendedores vendem num bairro, um vendedor vende em tal lugar, o outro vendedor vende em tal lugar. Estou com tudo isso aqui em aberto desse vendedor aqui. Coloca ele para cobrar. Você precisa saber disso. Né? O que você fatura passa a ter uma questão de gestão de recebimentos. Se for tudo à vista, o contas a receber basicamente se monta sozinho. É muito importante dentro desse financeiro, contas a receber, etc., entender que existem várias questões que vão entrar aí para poder mudar o meu resultado, principalmente o meu extrato. Eu vou falar disso logo depois aqui do contas a pagar. E aí o contas a pagar, ele também monta uma parte sozinho, que são as compras, mas não totalmente, na totalidade. Eu posso estar aí fazendo a gestão dos meus funcionários e tudo, fazendo os pagamentos, ele vai montando sozinho de certa forma, mas como eu falei, no aluguel, conta de energia, tudo, insumos que eu usei para café, transporte, alimentação em alguma situação, alguma reforma que eu venha a fazer, tudo isso tem que entrar no contas a pagar. Não há nada que eu tire da empresa em termos financeiros que não entre no contas a pagar. Não há saída que possa não passar pelo contas a pagar. Preferência absurdamente nunca misturar a sua vida pessoal, com a vida da empresa, com o financeiro da empresa. Isso é bem óbvio. Fazendo essas duas ações, contas a pagar e contas a receber, bem feito, você vai para uma terceira questão, que é o extrato. E aí você tem o extrato certinho, onde ele vai te dar o resultado. E aí você tem todas as questões de relatórios financeiros, como DRE gerencial, por exemplo. Vou falar já disso. Mas basicamente o financeiro é trabalhar bem em uma rotina, é conseguir trabalhar bem questões
das mais variadas em relação a recebimentos e pagamentos. Eu acho interessante, vou fazer aqui agora um exemplo bem simples na prática para vocês verem uma questão que é o crediário. E vou dar uma dica aqui, é uma dica de ouro, como, não vou chamar de obrigar, mas dificultar o não recebimento de vendas em crediário. Quer dizer, como você aumentar muito a sua possibilidade de receber, isto é, diminuir a inadimplência em casos de crediário. Eu vou entrar no sistema aqui, isso é no curso de Gestão na Prática, nós fazemos o tempo todo e você pratica junto comigo, mas aqui vai ser uma demonstração bem rapidinha. Olha que interessante, como isso é uma dica bem interessante se você tem crediário ou se você possa vir a pensar num crediário. Vamos lá. Aqui no sistema Ives, eu vou aqui em vendas, todas as vendas, e vou ver aqui, por exemplo, essa venda que eu fiz aqui para o Antônio. É a terceira venda aqui de cima para baixo. Ok? Se eu entrar aqui na venda, vou clicar aqui em editar, eu observo que eu tenho aqui alguns produtos, tenho o total, e eu fiz aqui a forma crediário com 30, 45 e 60 dias, são condições já pré-montadas. E esse crediário montou para mim essa condição, perfeito. Ele não vai dar uma entrada? Vai dar uma entrada? São várias questões, mas onde é que está a dica dessa questão? Vou voltar aqui para todas as vendas, vou clicar aqui nessa venda e vou vir aqui e gerar uma duplicata completa, poderia estar gerando, mas eu indico a duplicata simplificada. Olha que interessante, eu tenho aqui agora as duplicatas de cada parcela desse cliente. Como eu vou trabalhar isso aqui? Eu vou pegar cada parcela, eu tenho o ponto de corte, para fazer esse ponto de corte, vou fazer os pontos de corte, são 3 parcelas, esse cliente então vai assinar cada uma dessas duplicatas. Essa duplicata tem força de protesto em cartório e assim eu consigo gerar, enfim, quando esse cliente gerar nele uma necessidade de pagamento. Quando esse cliente for à minha loja pagar, eu posso fazer uma segunda via, né, fazer em 2 folhas separadas, 2 vias, entregar ele também, e ele para saber das datas, e aí ele vai vir, eu posso usar um carimbinho de pago e entrego para ele a duplicata dele. Ele se livrou daquela dívida, agora ele tem as outras até ele terminar a última duplicata e pagar, e assim eu vou informar o sistema assim que ele pagar, financeiro, contas a receber, vou buscar pelas contas a receber do Antônio, ou vou vir aqui no cadastro de contatos, vou buscar o Antônio, vou mudar aqui de tabela para cartões, vou buscar o Antônio aqui, e aí eu vou clicar nos recebimentos que eu teria do Antônio, vai me listar todos, aqui é uma, para demonstração tem muitos, mas eu consigo vir aqui e fazer os recebimentos, recebi esse valor aqui do Antônio nesse dia, como foi feito esse pagamento em dinheiro, data do recebimento, e confirmo, e esse pagamento passa a estar liquidado. Duplicata mercantil, bem interessante que seja feito. Posso fazer boletos bancários, posso vir em recebimento e parcelas e entradas e parcelas e gerar um boleto bancário aqui agora. Eu vou gerar só para uma questão de demonstração mesmo. E posso também entregar boletos bancários para esse cliente. Boleto gerado, vou abrir o boleto dele aqui. Deixa só eu abrir de fato aqui o PDF. Prontinho aqui o boleto bancário, com a data, tudo certinho, o cliente. Eu posso entregar também os boletos para ele, fazer os 3 boletos e ele fazer o pagamento, não há problema algum. Boletos não tem a mesma segurança porque não tem a assinatura desse cliente, mas eu tenho pelo menos uma cobertura. Esse boleto tem o número da nota fiscal, tem algumas questões que eu posso vir até fazer algum tipo de protesto. Não tem a força da duplicata mercantil. Sobre o boleto bancário existem muitas outras questões, mas essas são as básicas. Aproveitei aqui para dar uma dica boa sobre crediário. Próximo assunto é a gestão propriamente dita. Tudo que eu falei aqui, tudo
que eu falei até agora é sobre gestão. Tirando lá o início, como montar a loja, como montar a sua empresa, um pouquinho que eu falei disso, tudo é gestão. Cadastro de contatos é gestão, cadastro de produtos é gestão, compras, vendas, preços, tudo é gestão. Qual é a questão que eu preciso saber de forma clara sobre gestão? Eu preciso fazer uma curva ABC, fazer um CMV, não precisa de nada disso. Faça o básico bem feito. Você precisa de algumas ferramentas. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa é interessante para você entender o seu caixa futuro. Você pode até trabalhar no seu caixa passado, mas o ponto de equilíbrio é muito mais interessante. Então o fluxo de caixa é muito usado para entender o seu futuro. E aí você vai usar mesmo o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio vão ter as despesas, que são as despesas fixas e variáveis, vão ter as suas receitas e vai fazer uma linha onde é que você precisa estar acima, né, do zero, de preferência, mas ponto de equilíbrio é o marco zero, é o zero. Se você chegar no zero, você equilibrou, tá tudo certo. Dali para cima, maravilha, melhor ainda. Além do ponto de equilíbrio, é interessante que você faça também um pequeno CRM, principalmente para entender os seus clientes, saber o que eles estão comprando, poder entender a quem você pode estar oferecendo melhor do que não só tão bom quanto vender para um cliente, é vender novamente, criar relacionamento, etc. Então CRM é interessante também para os seus clientes, entender de forma gráfica, entender as tuas vendas, onde elas têm picos, onde elas têm uma baixa grande, por quê. Para você entender isso também é interessante que faça a gestão das suas vendas. E o relatório principal, vou chamar de relatório principal, da gestão, é a DRE gerencial. É onde você vai ver de forma clara, para isso, clara, todos os seus custos, todas as suas despesas, todas as suas receitas, e vai conseguir tomar as decisões que você precisa, onde você pode cortar, onde você não pode cortar, onde você pode tentar, enfim, incrementar melhor suas vendas, quais são os seus resultados líquidos, antes e depois dos impostos e várias outras questões. Você vai entender isso de forma clara, mês a mês, mês a mês. Isso é muito importante. A visão que você vai ter vindo da esquerda para a direita, que é a mesma visão que nós temos quando nós lemos. E aí isso faz sentido para nós. 1º de janeiro foi tanto, de fevereiro, março, abril, e subiu aqui minha despesa, por quê, etc. É importante que você entenda isso. E aí no financeiro, ou entendendo aí em relação a centros de custo, em relação à natureza da operação, na natureza de compra e venda que você teve. Não entrei em detalhes no financeiro sobre isso. Isso aí é um assunto que adentra mais as questões financeiras, mas a gestão, se você tiver um bom fluxo, entender o seu fluxo, principalmente o fluxo futuro, entender bem o seu ponto de equilíbrio, se você entender bem sobre as suas vendas, como é que elas estão, e chegar a uma DRE gerencial bem interessante, já está muito bom. Existem muitos relatórios interessantes também, como relatórios, por exemplo, de produtos totais, onde você tem literalmente um relatório com tudo que você vendeu, quantidades e com as margens. E eu estou falando das margens de lucro, média, ticket médio, e uma série de outras gestões que você vai ter. A gestão ela acontece em todos os lugares. Você pode ir, por exemplo, num produto e ver qual é a rotatividade desse produto, ticket médio que ele vem apresentando, variação de preço de custo, fornecedores que têm melhor, enfim, preço, etc., as últimas compras que você fez. A gestão é bem ampla, mas um conselho que eu vou te dar, eu acho que é o mais importante. Não precisa ter momentos de devaneio sobre gestão. Vai no básico. Eu preciso entender, fui enfim, em algum local que te ajuda, existem vários, como o Sebrae e vários outros que te ajudam, me passaram uma conta gigante. Vou dizer duas coisas sobre essas consultorias que a gente faz. Primeiro, essas pessoas que te passaram nunca tiveram, provavelmente, nenhum negócio e não sabem realmente sobre o que eles estão falando de fato. Eles sabem sobre a metodologia. Aqui eles estudaram, com certeza eles sabem que aquilo é interessante e que dá bons resultados, mas eles não fizeram aquilo na prática, eles não sabem 100% daquilo, e você não precisa de
aquela informação fantástica, bonita, interessante, porque você não passar por todas as fases, você não chega nela. Você não chega nela nunca. E aí o mais interessante, quando você chegar nela, quer dizer que você passou bem pelas fases. Aí sim, você vai buscar uma série de questões aí, além do que eu estou falando aqui, que vão te dar outras informações que podem vir a ser muito relevantes. Mas primeiro você precisa chegar aqui. Primeiro você precisa entender essas questões. Não adianta nossa, vou fazer um gráfico maravilhoso, vou fazer um CMV fantástico. Se você não entender o que é um CMV, não adianta você fazer. E se o teu estoque não estiver correto, não adianta. O CMV é muito baseado em estoque. Não adianta, você não chega lá. Você precisa entender, meu estoque está controlado, eu preciso saber o que eu compro, eu preciso saber como é que eu estou vendendo, preciso saber meus preços, preciso entender bem quanto eu pago, quanto eu recebo, qual é a margem que eu tenho, como é que eu vou trabalhar tudo isso, entender a evolução em termos de gestão, o que eu tenho de dinheiro caso eu precise de comprar um equipamento, alguma coisa, enfim, uma decoração nova para minha loja, eu tenho tanto para receber em relação ao meu fluxo futuro, eu tenho uma série de informações que já me dão, e eu tenho a DRE me comparando mês a mês. Você vai estar bem. Você vai estar na frente de 95% das empresas que não fazem isso. Vão na base da intuição. E algumas conseguem, outras nem tanto. Existem mais duas questões que nós precisamos pontuar para fechar essa Masterclass de forma coerente, com uma lógica interessante. O primeiro é o sistema de gestão. Maurício, eu preciso de um sistema de gestão? Precisa. Eu posso fazer por planilhas e não usar um sistema de gestão ou de outra forma? Pode. Vai dar certo? Não. Se você for emitir notas fiscais, então não precisa nem cogitar não usar. Não precisa nem pensar nisso. Agora, se você não for emitir notas, for um MEI, você pode usar planilhas. Está tudo certo. Vai ter muito mais trabalho e a chance de erro é gigante. E eu não recomendo, mas poder pode. Acredite em uma coisa importante, o sistema provavelmente é um dos menores custos que você vai ter, e é o que vai te dar mais ferramentas, informações, e talvez seja um dos aspectos mais importantes da sua empresa. Ele que vai emitir suas notas fiscais, através do sistema, que ele vai te dar as informações financeiras, ele que vai te dar todo o leque para você fazer as ações. Imagina que cada vez que você for emitir uma nota, que pode emitir uma nota de alguma forma, por exemplo, existe o emissor do Sebrae, falei do Sebrae agora há pouco, e você tem que informar toda a tributação. No sistema você informa uma vez só. O resto ele vai calcular tudo automático. Então, sua chance de erro aumenta muito. Você, muito provavelmente, vai ter problemas. Então, você vai emitir nota, usar o sistema de gestão. Se não vai, poucas vendas, uma média de 2 vendas por mês, são vendas maiores e tal, tudo bem, pode usar uma planilha. Você pode até usar planilhas para outras questões que não sejam, enfim, que não sejam relacionadas diretamente com gestão, tá tudo certo. Tá? Mas o sistema de gestão, pense sempre nisso. Ele provavelmente é o menor custo que você tem dentro da sua cadeia de custos, e eu posso citar várias, aluguel, colaboradores, etc. E ele é o que te dá mais ferramentas para você chegar ao seu objetivo. Então, sistema de gestão, preciso? Não. Devo ter? Sim. Se eu não tiver, tá tudo certo. Boa sorte, mas eu não recomendo. Para finalizar, é interessante que eu faça uma pontuação que você precisa ter isso em mente. Chama elisão fiscal. É uma forma legal, de forma legal, dentro da lei tributária, dentro da lei, para você reduzir seus impostos. No curso de Gestão na Prática eu faço um módulo, uma aula bem interessante sobre isso, dando exemplos bem claros e como é que você começa a aplicar a elisão fiscal. Essa é uma questão que basicamente empresas maiores conseguem fazer, que tem departamentos fiscais, departamento tributário, e a maioria das pessoas não percebe isso. Nós, além de não pagarmos mais impostos, precisamos diminuir os impostos, que já são muitos que nós pagamos. E aí
isso fecha com o que é elisão fiscal. Eu preciso fazer. Isso fecha com chave de ouro esse guia, esse caminho que eu estou perseguindo. E dando uma passadinha bem rápida. Eu preciso entender como vou montar meu negócio, equipamentos, algumas questões sobre até regime tributário, etc. Preciso entender sobre os meus contatos, qual é o meu objetivo, preciso entender sobre os meus produtos, esse então não tem nem conversa. Preciso entender sobre minhas compras, entender meus preços de custo, entender meus preços de venda, saber quais são os meus objetivos e perseguir, saber como eu vou fazer isso. Existe um método, uma forma, existe enfim, uma conta matemática que vai te entregar isso. Fazer bem minhas vendas, fazer bem minhas notas fiscais, controlar meu estoque, controlar meu financeiro. E fazer a gestão, obviamente, de tudo isso que está acontecendo e trabalhar para fazer a elisão fiscal também. Diminuir o que eu puder da minha tributação. Esse é um assunto que quase não se fala. Não se fala muito sobre ele, eu não sei por que exatamente. Não há qualquer problema em se falar, porque ele realmente é difícil de exemplificar e fazer. É interessante que você saiba e faça, tenha essa prática, porque tudo que você conseguir diminuir no seu custo, ele soma no teu lucro. Soma de muitas formas e, enfim, tanto você pode vir a ganhar escala, que soma dessa forma, você vai ter mais lucro, você vai conseguir comprar melhor, você vai conseguir fazer várias ações no seu negócio que vai beneficiar o seu cliente, vai beneficiar o seu negócio, vai beneficiar você, sua família, etc. Porque você vai conseguir sempre nessa conta, reduzindo, não quer dizer que vou ganhar muito mais. Pode ser também, mas você consegue ter mais giro do seu capital, mais dinheiro para que você faça as coisas das melhores formas para o seu negócio, para os seus clientes, etc. Tá bom? Esse foi a Masterclass do curso Gestão na Prática. Acredito que você deva dar uma olhadinha no curso de Gestão na Prática, fazendo um parcelamento, eu não lembro bem o valor, mas é 40 e poucos reais por mês, 12 parcelas. Tudo isso que eu falei vai estar esmiuçado, vai estar muito bem mostrado, você vai treinar na prática realmente, vai estar disponível para você o sistema completo de gestão, o sistema IVES, sistema esse que eu faço parte da fundação desse sistema há muitos anos atrás, e vou exatamente te guiar dentro do sistema, que você vai fazer as ações na prática, você vai literalmente fazer os cadastros, fazer as vendas, vai simular as notas fiscais, tudo mais, observando de forma clara a minha ação e o meu resultado. Isso faz toda a diferença para você, e depois até mesmo de fazer o curso, você pode continuar com o sistema, pode ver um outro sistema, pode não usar sistema algum que eu não recomendo, mas você já treina, aprende, treina e vai estar pronto para fazer a operação da tua empresa já treinado e muito bem guiado, o que é muito importante para você chegar nos seus objetivos. Eu costumo muito dizer, já me perguntaram, qual é o seu sonho? Eu não tenho sonhos, eu tenho objetivos e trabalho por eles todo dia. Existem formas de fazer. Eu posso brigar com essas formas, brigar que eu digo assim, tentar fazer de uma forma que eu acredite, mas se eu, obviamente, buscar métodos, fórmulas, eu não gosto muito da palavra fórmula, mas assim, métodos que já comprovados que funcionam, eu vou encurtar o meu tempo, eu vou encurtar o meu trabalho, e isso significa que eu vou ter o resultado muito antes do que eu poderia se eu não fizesse esse conhecimento. O conhecimento, ele é importante sempre. Maurício, fiz o curso de gestão na prática, foi muito legal, estou indo muito bem. Tem que continuar estudando. Não acabou, não. O aprendizado, ele é constante. E quanto mais você implementar esse conhecimento, conseguir implementar tudo que você entender, desde o conhecimento que você buscou, como da observação do seu dia a dia, vai somar no seu negócio e vai fazer com que você chegue ainda muito além, até mesmo dos seus objetivos, que é o ideal, e eu tenho certeza que você vai perseguir isso. E eu espero que você consiga atingir os seus objetivos, consiga chegar no ponto que você chegou e superá-los da melhor forma possível, e que essa Masterclass, o curso de Gestão na Prática, se você vier a fazer,
tenho certeza vai somar muito na sua caminhada e vai ser bem interessante para que você desenvolva da melhor forma o seu negócio. Essa foi a Masterclass, então, do curso de Gestão na Prática. Meu nome é Maurício Rosenberg. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Até logo, tchau.